Pensar na questão do quanto é importante o nosso estado emocional para realmente lidar com uma doença é uma coisa que faz parte do métier de um psicólogo, de um psico-oncologista, mas assim como o seguro não passa pela nossa cabeça, as pessoas que estão na jornada oncológica não pensam também. Será que eu tenho que ter uma estratégia mental para poder ficar melhor e ajudar inclusive a medicação a fazer, né, a parte dela? Sim, precisa. Existem pensamentos que nos levam a focar no pior, no negativo, e isso piora o nosso estado emocional e automaticamente nosso estado de sistema imunológico, nosso estado físico. Da mesma forma, ao contrário, se eu estou numa situação de bem-estar, de mais alegria, realmente encarando melhor e sabendo que vai passar, essa esperança aumenta a nossa capacidade de autocura. Doutora Sandra Sepúlveda, seja bem-vinda ao Royal Bcast. Obrigada. Bárbara, obrigado também por ser a co-host. Vamos hoje ter o privilégio de ouvir a doutora Sandra, que é psico-oncóloga, ela é hipnoterapeuta, dentre outras muitas formações, e tem como objetivo ajudar pacientes oncológicos e seus familiares e muitas outras benefícios para as famílias. Então, para nós é um prazer te receber aqui na Royal Bcast. Queremos agradecer os nossos patrocinadores, que são a Royal Mortgage que é líder no mercado americano em questão de crédito imobiliário. Queremos agradecer também a Royal Business Center, que proporciona um hub bastante interessante de negócios, e somos muito gratos por isso. Bom, vamos começar um bate-papo. Hoje um bate-papo leve para a gente falar um pouquinho de sucessão patrimonial, seguro-saúde e de psico-oncologia. Sandra, fala um pouquinho da trajetória do Você Merece Viver, da sua trajetória como psico-oncóloga, dentre suas formações, e para que o público possa conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Em primeiro lugar, gratidão pelo convite. É sempre muito importante para a gente, enquanto realmente missão, estar fazendo podcast, estar participando de eventos para que realmente mais pessoas conheçam uma fonte de ajuda que é a ONG Você Merece Viver. Uma ONG estabelecida aqui nos Estados Unidos. Nós temos a sede aqui em Orlando, na Flórida, apesar de eu ser brasileira, apesar de morar no Brasil. Por enquanto. Mas é uma ONG que se estabeleceu aqui dentro de todas as questões que envolvem terceiro setor, dada a questão de transparência e tudo mais. E a ONG nasceu realmente de uma conjunção de um estado de diagnóstico que eu tive em 2023 e todas as técnicas e práticas que eu apliquei para mim e que funcionaram, e que diante de todo o quadro, conforme foi evoluindo o meu tratamento e todos os meus estudos, eu percebi que não tinha nenhuma fonte de recurso que pudesse ser acessível para o paciente oncológico. Porque a gente, enquanto paciente oncológico, nós temos vários estresses ao longo da jornada, né? Primeiro é o diagnóstico, né? E vocês que trabalham com seguro sabem o quanto é complicado, né? Porque Exatamente. realmente, se a pessoa não tem uma outra fonte de renda ou se ela não está assegurada em termos de assistência médica, já começa aí um problema, porque aí dentro do Brasil vai para a rede do SUS e aqui nos Estados Unidos é muito mais complicado, né? No seu caso, Sandra, desculpa pegar um gancho. Não, claro. Você tinha seguro-saúde no Brasil? Sim, tinha seguro-saúde, mas é interessante, né? Como é importante o vínculo que a gente tem e como é importante a gente escolher bem quem vai nos assegurar. Por quê? Quando o médico falou do meu diagnóstico, eu tive um melanoma, fui tirar uma pinta e fui, né, diagnosticada com o pior câncer de pele, que é o mais agressivo, enfim. E o meu quadro era de metástase, ou seja, existia câncer em outras partes do meu corpo. E quando isso acontece, a gente vai para um tratamento de quimioterapia. A indicação para o melanoma é um tratamento que se chama imunoterapia, que é o tratamento mais top que tem em termos de químicas para o câncer. E aí ele me falou assim: olha, Sandra,
Eu não tenho boas notícias, né? Porque dentro do setor oncológico é difícil ter boas notícias. Eu não tenho boas notícias porque você vai ter que possivelmente brigar na justiça. Falei, por quê? Ele falou assim, porque esse tratamento é de alto custo e você precisa de 1 ano desse tipo de tratamento. E aí eu perguntei, alto custo quanto? Ah, R$ 40.000 por mês. E isso multiplicado por 12, eu tenho quase R$ 500.000 na minha corrente sanguínea. E aí eu fiz todo o tratamento sem precisar ir para a justiça, extremamente dentro daquilo que o meu plano cobria, sem problema algum. E isso já foi uma das grandes bênçãos. Isso é uma vitória. Exatamente, graças a esse respaldo que eu tinha e que quando a gente está contratando seguro, fazendo qualquer... A gente não pensa Não nisso. imagina, jamais. A gente não pensa nisso. São poucos que pensam no antes, né? Exatamente, mas aí diante de um diagnóstico de câncer, e a gente muitas vezes, né, pelo senso comum, inclusive, a gente tem como se fosse uma sentença de morte, aí a gente vai pensar, o que eu vou fazer da minha vida se eu for? Da onde eu vou tirar a renda? Como vai ficar os meus bens? E aí vocês entram dentro disso numa situação muitas vezes de emergência, porque a pessoa não se precaveu antes de todas essas possibilidades que realmente podem acontecer na vida da gente, né? Isso é uma questão, pode falar, Bárbara. A questão financeira, nesse momento, eu acho que é um passo muito resolvido. Por exemplo, no seu, né? Quando tudo se resolveu nessa questão financeira do plano, eu acho que assim, foi um check. Sim, né? e isso A traz um menos na alívio no situação, estresse. né? Justamente, porque senão essa questão do tratamento, ela se torna mais uma objeção para você realmente Se torna ter mais alívio. pesado, né? Total. Agora, isso é uma questão cultural. No Brasil, infelizmente, o brasileiro não pensa no que pode acontecer depois. Então, ele não se planeja. Infelizmente. Exato. Então, o seguro-saúde é uma ponta. Por quê? O estresse que isso pode causar diante de um estresse gigante de um diagnóstico desse. Exato. Já é um problema. Agora, você tem um outro problema financeiro acrescido a esse, aí é duplo. E aí imagina a família. Então, assim, por isso que eu falo, você precisa se planejar não só com o seguro-saúde. Principalmente aqui nos Estados Unidos também. Aqui é Sim. muito caro qualquer Exatamente. tratamento. Um raio-x, uma ultrassonografia ou qualquer procedimento. No emergency room, por exemplo, no hospital, qualquer conta é 10, 20, 30, 40, 100 mil dólares. Tratamento de AVC, um exemplo. O diagnóstico de AVC, um cliente nosso, ele tinha feito seguro-saúde há pouco tempo antes. 80 mil dólares a conta. Uau. Era um diagnóstico leve, mas foi um AVC. E aí a O diagnóstico é leve, mas a conta é pesada, né? Exato, imagina. Então assim, olha, e quando você ainda tem um seguro de vida com benefício em vida, isso ainda ajuda mais. Por quê? Durante o tempo de tratamento de um diagnóstico, como qualquer tipo de câncer, você vai ficar um tempo sem poder trabalhar, com foco na sua recuperação. Então, vamos supor, a doutora tem consultório, tem pacientes e atende. Obviamente, teve que fechar suas agendas. Obviamente, fechou a torneira, em sentido financeiro. E quando você tem um seguro com benefício em vida, o que ele faz? Ele é justamente o airbag financeiro para esse tipo de momento. Porque ele vai te liberar um valor, seja mensal, ou seja, um valor total que vai poder te custear ali durante um bom tempo, se não todo o tempo de sua recuperação. Então, isso é algo básico. Eu não falo que isso não é nenhum planejamento posterior, que é o trabalho que a B2U faz também. O planejamento posterior já é pensando em quem? Você tem filha, obviamente é a Vitória, né? Sim. Então, nós temos que pensar nas nossas próximas gerações. Que é o nosso legado. O nosso legado. Então, imagina, diante de um diagnóstico desse, a gente vem a faltar, e aí? Exato. Como é que tá nossos bens, nosso patrimônio, que seja nossa casa, que seja nossa empresa, ela está protegida, preservada dentro de uma estrutura de holding? Parece que é algo muito complexo, mas não. É muito simples, mas é uma questão de educação financeira que falta para muito empresário. A doutora é uma empresária, porque tem um CNPJ. Se você atende, emite nota e recebe por isso, é uma empresa. Sim. Ou seja, é um negócio. Esse negócio tem que estar desenhado debaixo de uma holding.
Porque quando você vem a faltar, se acontecer, o imprevisto não avisa, o inesperado não avisa, Todo mundo vai faltar, né, Léo? em algum momento. Só que o problema é esse, nós não pensamos, ou não gostamos de pensar nisso, né? Exato, exato. E aí, isso que a gente está conversando é tão importante, porque o paciente que está diagnosticado com câncer, ele se sente muito culpado. Porque ele vai dar trabalho para a família, porque o câncer não é uma questão individual, ela é uma questão sistêmica, né? Ela toca todos que estão ali convivendo. A pessoa muitas vezes precisa realmente de acompanhamento dentro do setor da quimioterapia, no pós-operatório, na radioterapia, enfim, às vezes até nos cuidados básicos, como a questão das reações adversas após a quimio. Então, a gente realmente precisa de ajuda. E aí a gente já se sente culpado porque a nossa vida fica meio pausada e a gente, às vezes, acaba pausando a vida das outras pessoas. Aí, se realmente acontece um óbito, imagina o processo que tem depois, né? Para os familiares resolverem as questões do paciente. Então, por isso até que dentro do aplicativo que a gente lançou para gerenciamento e alívio do estresse, a gente tem esse componente dos familiares. Então, pensar nos familiares e não dar trabalho, né, depois, né, é muito importante. E aí entra todo o trabalho de vocês, porque vocês favorecem exatamente isso, que seja um processo que a pessoa precise só focar na dor da perda da pessoa. E não no que nós vamos fazer, perder o dinheiro, como que nós vamos fazer. Porque, assim, é estresse em cima de estresse. Um inventário. É burocracia no papel, é bagunça na mente. E a pessoa já está estressada, né? Porque ela já veio acompanhando o familiar que precisou, que demandou muita atenção, que demandou, inclusive, emocionalmente muito de mim. Então, é como se a gente já encontrasse o familiar no limite. E aí, ele lidar com essas coisas, às vezes contrata um advogado, contrata alguém que ainda passa a perna na pessoa, e aí é briga de... Ou seja, a gente está pensando, de fato, na frente em deixar todo mundo bem. Sandra, você sabia, Bárbara? Bárbara sabe, porque está trabalhando no dia a dia na BTU, que um inventário pode consumir 70% de um patrimônio que a pessoa trabalhou a vida inteira? Olha, absurdo. Sabe como? Eu vou resumir. É muito simples. Então, hoje nós temos aqui nos Estados Unidos os impostos de uma transferência de patrimônio. Então vamos supor, o Leonardo veio a faltar. A Bárbara, se estava no nome da pessoa física, bens, empresa, dinheiro, tudo, o que acontece? Aquilo vai ser tributado. Se eu quero transferir esse patrimônio físico ou negócio para a Bárbara ou para minhas filhas, ela vai precisar pagar os impostos de transferência. Aqui, probate é 40%. No Brasil, vai passar de 40% com a reforma tributária. ITCMD, ITBI, o ITCMD que é de 2 a 8, provavelmente vai a 17%. E o ganho de capital que não era acumulado agora é de 15 a 22. Somando 15 a 22 com 17, com 2 de TBI, mais advogado, mais emolumentos cartoriais, vai passar de 40. Então nós já estamos falando, um patrimônio de 10, se precisar de 4 milhões de reais ou de dólares, beleza, não tem. O que ele vai fazer? Vai ter que vender barato para quem investe. Vendendo barato, então de 10 vende por 6 para pagar 3, 4 de impostos. Vai sobrar 30% do imóvel, do patrimônio. Então, o nosso trabalho visa justamente evitar essa dor posterior. Porque isso gera uma dor emocional nos seus herdeiros. Imagina. Né? Você já pensou isso? Isso é muito comum no dia a dia. Isso não é só no Brasil, isso aqui nos Estados Unidos. Isso é regra, né? Não é exceção. A gente não está trabalhando sobre exceções, a gente está trabalhando sobre a maioria. E os brasileiros que vêm para cá, para os Estados Unidos, eles vêm exatamente com essa mesma mentalidade, né? Vamos ver o que dá. Então, não se pensa, nem se arquiteta essas possibilidades de onde que eu posso reduzir os danos. A gente, quando tem medo e quando está num processo de eu não quero nem saber, não me fale dessa doença, não vou nem pensar na morte, a gente entra no processo de evitação que nos cega e, entre aspas, nos deixa burro. E alguém vai pagar a conta. O problema é que vai pagar a conta aqueles que já estão, no caso do setor oncológico, mega estressados, mega doloridos. Então, assim, é estresse em cima de estresse. Estresse é um fator importante que detona o nosso sistema imunológico e aparecem várias doenças, dentre elas o câncer. Ou seja, a gente está perpetuando o mal.
Então, evitar é, além de tudo, né, você se prevenir para não ser delapidado. De fato, eu costumo dizer que patrimônio sem estratégia é patrimônio em risco. E outra, muitos de nós encaramos qualquer tipo de planejamento, seja de health insurance, seguro de vida, seguro saúde, no caso, seguro de vida com benefício em vida, ou até mesmo planejamento de aposentadoria, ou até mesmo um planejamento com multiplicação já voltado para um tipo de investimento que é possível com alavancagem. A gente encara isso como custo. E não, custo é não ter a proteção quando você for diagnosticado com algo ou ter um acidente. Sim. Ou seja, todos nós estamos suscetíveis a qualquer imprevisto. Então, é importante isso. Agora, eu quero que você fale um pouquinho sobre o aplicativo do Você Merece Viver. Por quê? A Bárbara vai lembrar bem, quando eu tive internado com pneumonia, 5 dias, né, 5 ou 6 dias, no terceiro dia eu já estava em pânico. Eu já surtei, literalmente. Eu falei, eu não aguento. Eu falei, eu quero ir embora desse lugar, eu não aguento ficar nesse trem aqui, você está ficando louco. Eu quero trabalhar, eu não aguento. E eu ainda não estava plenamente recuperado. Parece que o remédio não estava fazendo efeito. E aí o médico chegou no terceiro dia, mudou. Aí começou no quarto dia a fazer efeito o remédio. Você lembra disso? Lembro. Mas, ou seja, eu queria sair. Então agora eu me imagino, tento imaginar como é o desespero de um paciente oncológico que às vezes fica 30 dias no hospital ou tendo que recorrentemente estar lá fazendo o tratamento. Então, assim, deve ser algo muito... por isso que tem que se preparar, né? Por isso, mas o aplicativo foi desenvolvido pensando nisso também, não foi? Eu iria te perguntar justamente isso. Que dica que você dá para todos que estão nos assistindo? Como fazer, né? O passo a passo. Baixar o aplicativo, quais são os indícios que a pessoa ou a própria família esteja passando para poder precisar dessa ajuda e como que fazer. É uma ferramenta, né? Exatamente. Como usar e qual o objetivo dela. Sim. Pensar na questão do quanto é importante o nosso estado emocional para realmente lidar com uma doença é uma coisa que faz parte do métier de um psicólogo, de um psico-oncologista, mas assim como o seguro não passa pela nossa cabeça, as pessoas que estão na jornada oncológica não pensam também. Será que eu tenho que ter uma estratégia mental para poder ficar melhor e ajudar, inclusive, a medicação a fazer, né, a parte dela? Sim, precisa. Existem pensamentos que nos levam a focar no pior, no negativo, e isso piora o nosso estado emocional e automaticamente nosso estado de sistema imunológico, nosso estado físico. Da mesma forma, ao contrário, se eu estou numa situação de bem-estar, de mais alegria, realmente encarando melhor e sabendo que vai passar, essa esperança aumenta a nossa capacidade de autocura. Então, essa é a base do desenvolvimento de áudios, que são como se fosse um treinamento mental, que vai sendo acompanhados para que você possa pensar em coisas boas e levar essas coisas boas como se fosse para cada célula da gente. E isso aumenta a resposta de melhora do nosso sistema imunológico, favorecendo e promovendo a saúde. Então, como é que funciona o aplicativo, né? É algo muito simples, ele é totalmente gratuito, e isso era algo que fez com que a gente realmente montasse uma estrutura de uma ONG, né, que faz parte aí de não ter fins lucrativos. Ela é certificada? Ela é certificada. Aqui nos Estados Unidos é bem criterioso o processo para você ser qualificado, né, como uma non-profit, como uma ONG. E por isso que isso nos dá um respaldo muito grande em termos de transparência. E aí a pessoa vai ter 4 tipos de áudio que ela pode ouvir. Ela vai ouvir um áudio para ela dormir melhor, porque isso favorece, né, uma noite de sono bem dormida, ela ajuda todo o sistema. Vai ter um áudio para o dia, para ela recarregar a bateria. Então, assim, eu estou no estresse, eu não estou vendo mais saída, eu estou a ponto, né, de... tive um desentendimento, estou com uma reação adversa. Então, é um áudio para a gente reconfigurar nos trilhos, né, pensando positivamente. Um áudio na ansiedade com relação aos exames, à questão médica,
que isso também é muito complicado, né? A gente sempre está na berlinda. Eu estou nessa fase agora, né? Eu já terminei todo o meu tratamento e estou na fase que a gente chama de acompanhamento. E o meu acompanhamento são 10 anos. E de 4 em 4 meses eu vou lá fazer os exames para saber o quê? O câncer voltou? Então, imagina o nível de estresse na semana De que ansiedade. antecede, aí até chegar o resultado, até ir no oncologista. Isso é constante. Então, tem um áudio para isso e tem um áudio específico para a questão do tratamento. Enquanto eu estou recebendo lá, enquanto a pessoa está lá no hospital, ela pode ouvir para quê? Para configurar uma melhora no quadro todo. E isso a gente sabe, né? Parece assim, nossa, tá bom, entendi. Mas isso a gente tem uma unidade de medida que comprova a eficácia quando você faz esse tipo de coisa, quando você está trabalhando a sua mente a favor da saúde e ao mesmo tempo está recebendo, né, todo o tratamento médico necessário para aquilo. É uma composição, né? É uma chave de ouro isso tudo. A gente tem uma unidade de medida chamada QALY. O que é o QALY? Tá? É algo usado em pesquisa, é algo usado dentro do SUS. O QALY é uma unidade de medida de saúde perfeita por 1 ano. Então, ele vai de 0, que seria um estado de óbito, a 1, que seria um estado de saúde perfeita, em 1 ano. E aí, qual que é a medida para essa ferramenta que a gente oferece através do aplicativo? Ponto 2, ou seja, a gente consegue dar uma qualidade de vida como se fosse 20% num ano, né? Ou mais, depende de onde a gente vai estar, né? Pode ser que a gente encontre uma pessoa já com um QALY ponto 1. Então, se a gente acresce ponto 2, ela vai para ponto 3. Já eleva. Então, muitas vezes é uma pessoa que estava acamada, que nem conseguia sair da cama e que, de repente, começa a se movimentar. E isso aconteceu com uma paciente minha. Ela estava sem condições de sair, ela estava tratando um caso de leucemia, ela estava num momento bem delicado. E aí a aplicação disso tudo fez com que ela conseguisse levantar da cama, conseguir até a cozinha se alimentar, conseguiu arrumar o quarto. Ou seja, a gente realmente comprova que quando a gente está colocando na nossa mente o melhor, a mente acaba focando para o melhor e tudo que a gente foca é para lá que a gente vai. E aí é isso que acontece. E também, dentro de tudo que nós estamos falando... Então, mas só uma pergunta. O áudio, que é uma ferramenta criada por você, tem uma neurociência aplicada, tem todo um sistema aplicado. Você quer falar um pouquinho sobre? Eu acho que é bom. Sim, na verdade o áudio, se você ouve, você vai falar, tá, é um áudio. Mas tem respiração, tem psicologia positiva, tem neurociência, tem PNL, tudo que é em termos de tecnologias da mente está lá. Legal. Tem sons binaurais, ou seja, tudo que pode contribuir no favorecimento da pessoa se sentir bem e esse bem-estar levar a uma promoção de saúde, está colocado lá. E a mesma coisa acontece para o familiar. Então, tem o áudio... Eu ia perguntar isso agora, se tem algo para ajudar os familiares, mesmo no momento do tratamento, ou mesmo para quando ocorre o sinistro, que é o falecimento, o óbito, né? Uhum. Para aqueles que ficaram, eu conheço pessoas que estão nessa situação, então seria bem interessante eu poder ajudá-los também. Sim, tem um áudio para o familiar, para o familiar poder ajudar o paciente. Legal. Hoje a gente sabe que a intenção, a oração, as preces, isso é comprovado cientificamente, né? Realmente atingem a pessoa. E o áudio é composto disso. Muitas vezes o familiar pensa assim, poxa, eu não posso fazer nada. Pode sim. Você pode levar a sua mente nesse desejo intencional e realmente, de alguma forma, a pessoa vai receber isso. Eu me lembro de uma diretora, a Cibele, do Você Merece Viver, ela comentando que quando o irmão dela estava já no fim, né, do tratamento, até era um médico, o irmão dela, ela foi, né, para acompanhá-lo ali nos últimos dias, e ela falava que ainda não existiu Você Merece Viver, que ela buscava coisas, buscava música, mas ela falou, eu não tinha recurso para poder, se tivesse os áudios direcionados para ela e para ele, teria sido melhor no sentido
de lidar com a situação. Ela falou, ela que é uma pessoa experiente, não sabia lidar. Exato. Então eu fico imaginando que realmente todos nós, que somos totalmente inexperientes com um diagnóstico de câncer, né? Eu acho que realmente já está comprovado a eficácia. E eu acredito que o aplicativo ele sirva não só para esse tipo de situação, mas para qualquer tipo de situação, para qualquer pessoa que esteja em desordem mental, uma confusão mental e precisando assim se recompor, né, se restabelecer. Assim como eu fiz, eu baixei o aplicativo. Eu só não lembro qual foi o vídeo que eu assisti, mas o áudio que eu assisti que me ajudou. Ou seja, não serve só para o câncer, para o tratamento oncológico. É isso mesmo, Bárbara. Ele está direcionado para o setor oncológico, né? Que é um nível de estresse e de ansiedade top 10. Né, de todas as questões, porque é uma jornada muito longa, porque ela envolve muitas coisas, porque ela é sistêmica, enfim, né, todas as razões aí. Mas dentro dos áudios, como a gente está dentro da psicologia positiva e dentro da PNL, cuido muito para aquilo que eu vou dizer. Então, não é dito doença, não é dito problema, não é dito câncer, não é dito isso. Por isso que acaba sendo, entre aspas, genérico, porque você vai usar e você vai elevar seu estado mental. Então, não é da onde a gente está vindo. Não é se é um problema financeiro, se é um problema de saúde, se é uma crise parcial. É para onde a gente vai. Então, o que está acontecendo não é dito. É dito o resultado que a gente quer que a mente esteja. Isso aplica para todos, viu? Né? Exato. Que tem picos de estresse, empresários, ou seja, nós que estamos com problema em qualquer situação da vida. Exato. Precisa dormir melhor? Dá para usar o áudio lá do familiar. Precisa estar recarregando a bateria, dar um restart, né? Às vezes a gente pensa assim, nossa, eu podia dormir de novo e ver se eu começava o dia de novo. Pois é, esse áudio faz isso. Então, simplesmente, como que eu tenho que fazer? Baixa o aplicativo, ele está em todas as plataformas, seja na Play Store, na Apple Store. Você vai lá baixar gratuitamente. Você merece viver, né? Exatamente. App Você Merece Viver. E aí você faz o seu cadastro, né? Um login básico. E aí você vai para a parte do familiar ou do paciente e faz o uso que quiser, quantas vezes quiser. O recomendado é que faça todos os dias, para que realmente a mente crie pela neuroplasticidade um caminho neural positivo, voltado para o melhor, voltado dentro da esperança, do bem-estar, para combater toda a negatividade que já faz parte do ambiente que a gente vive. E do ambiente oncológico, especialmente, né? Sandra, doutora, fala pra gente também o seguinte, eu vi que a eficácia desse aplicativo ele é sensacional. Ele realmente pode impactar vidas em qualquer lugar do mundo, não só no Brasil, não só nos Estados Unidos. Não, ele é bem pertinente. Agora, existem projetos do Você Merece Viver, não só para os Estados Unidos, mas também para o Brasil. Então, é importante você falar um pouquinho desses projetos e também incentivar a todos para que empresários, empresárias ou quem quer que seja, pessoas físicas, serem mantenedores de fato dessa causa, porque existem projetos que precisam de recursos. Você quer falar um pouquinho desses projetos? Quais são? Por que merece? Eu sei bem que a gente pretende fazer algumas coisas até mesmo fisicamente em hospitais, Sim. empresas, levar essa educação, né, mental. Fala um pouquinho pra gente, até para que os empresários, pessoas físicas, homens e mulheres empresárias possam ter conhecimento. Obrigada, Léo. A gente trabalha tanto com as tecnologias da mente, como as tecnologias como essa que nós estamos usando, né? A questão de internet, de realidade virtual, de inteligência artificial. Então, assim, o grande desejo e para onde nós estamos caminhando exigem muitos recursos. Por quê? Porque a gente quer aprimorar o que já existe. Em primeiro lugar, o quê? Usando a inteligência artificial, para que esses áudios possam ser mais personalizados, porque a gente sabe que quanto mais específico, maior o resultado. De que tipo? Tipo assim, pensa agora, né, num cheiro gostoso, é um áudio genérico. Aí, se você antes tem a possibilidade de pensar que um cheiro gostoso é um cheiro de flor, né,
o áudio vai se manifestar dentro da inteligência artificial colocando isso. Pensa agora no cheiro de flor, que lembra a sua infância, ou seja, ele vai tornando específico. Isso a inteligência artificial pode fazer. A pessoa pode escolher alguns prompts lá, né, que seriam alguns itens, e esse áudio sair sob medida para a pessoa. E mais, a inteligência artificial conseguiria fazer com que a gente expandisse o aplicativo para qualquer idioma, que é o que a gente quer. Mas por que a gente quer expandir? Porque, infelizmente, as estatísticas mostram que daqui a algumas décadas, de cada 2 pessoas, uma vai ser diagnosticada com câncer. Então, ou a gente vai ser paciente, como eu sou, ou familiar de algum paciente. Então, a gente precisa se munir de estratégias para realmente melhorar, sim. E a tecnologia, ela vem de encontro. Por quê? Porque um aplicativo, ele está 24 horas na sua mão. Você só precisa de um celular e internet, com o recurso de uma inteligência artificial que ainda a gente não tem, e é isso que a gente está buscando, a gente atinge muito mais especificamente, trazendo um resultado melhor e para qualquer parte do mundo. Fora isso, nós temos todo um cuidado, já estamos vendo a questão das crianças. E para isso a gente precisa usar a realidade virtual, ou seja, a gente precisa de óculos, precisa de tecnologia. Para quê? Para a criança visualizar, de fato, numa tela, aquilo que os adultos usam dentro da imaginação. Seria tipo os óculos 3D que a Universal usa ali no Mario Bros, por exemplo. Exatamente, exatamente. A própria Disney, né? E num segundo momento, todas as outras tecnologias dentro da linha integrativa que a gente sabe que favorecem imensamente o processo de recuperação, a diminuição de reações adversas. E então a gente está olhando já para tudo isso, querendo promover tudo isso a nível de Brasil, a nível dos Estados Unidos, a nível de mundo. E vai precisar também contratar psico-oncólogos para atender em vários estados brasileiros, que eu sei que tem projetos assim lá. Sim, empresas de vários chegar estados. no SUS, então a gente precisa estar com uma ONG também no Brasil, para que a gente possa ter uma porta de entrada. Ou seja, nós estamos falando de um projeto muito ousado, mas que é muito recente também, porque o aplicativo entrou no ar no meio do ano passado, no meio de 2025. Então, a gente está com o aplicativo bem rudimentar. Tanto é que a Bárbara falou vídeo, né? Por quê? Porque são áudios, mas eles estão hospedados dentro do YouTube. Por que estão hospedados dentro do YouTube? Porque era o que dava para fazer dentro do recurso que a gente tinha, que inclusive foi todo doado. Inclusive está num processo de reestruturação. Exatamente. Né? Então, a gente tem que aprimorar. Para quê? Para a pessoa realmente receber um áudio. E aí, depois desse áudio, a pessoa receber dentro do WhatsApp dela, e aí, como é que você tá? Pra gente humanizar esse contato. Você melhorou? Você tá precisando de alguma coisa? E aí, assim, fazer ponte com outras inteligências artificiais ou humanas para dar um suporte, um apoio mais adequado. Para justamente ajudar isso. A gente sabe que quando o estresse está menor, as possibilidades de resultados positivos são infinitamente maiores. Então, e é para isso que a gente trabalha. O Você Merece Viver precisa de recursos para a questão de tecnologia, que é óculos, sistema, precisa de recursos para que contrate novos players para ajudar psico-oncólogos e demais corpos clínicos, né, demais assistentes, e também precisa de recursos para deslocamento, para isso, para aquilo. Então, ou seja, que vocês, empresários e empresárias, possam comprometer-se com essa causa sendo mantenedores. Eu acho que isso vai fazer a diferença para acelerar o processo, não só no Brasil, que tem muito projeto lá, como aqui nos Estados Unidos do Você Merece Viver. E que a Sandra possa ter essa liberdade de conduzir o corpo clínico para atingir os resultados que nós esperamos, né? Pelo Perfeito. Você Merece Viver. E que, de fato, o lema faça sentido. Mais vida no tempo de vida, né? De todos, pacientes, familiares. Nossa. Então, ó, queremos agradecer, Sandra. Olha, o nosso trabalho com certeza está muito ligado ao trabalho do Você Merece Viver, porque é justamente preservar, é pensar no antes, é que a pessoa tenha um seguro saúde, é que a pessoa tenha um seguro com benefício em vida, que a pessoa tenha um pensamento também posterior para não deixar inventário. Então, ou seja, é um combo que está ligado ao Você Merece Viver. É pensar no bem-estar de todos, é pensar nessa educação, nessa psicoeducação. Vamos
acho que de mãos dadas, juntos a gente é mais forte. Eu sempre falo isso, né? E é um prazer ter você com a gente. É um prazer ter você aqui conosco, tá? Para nós, né, Bárbara? Sim, claro. E que volte mais vezes, para que a gente faça mais eventos juntos, para que a gente leve essa palavra, leve esses benefícios, leve essas ferramentas para muitos familiares, tá? É isso. Gratidão. As portas estão escancaradas. E se você está ouvindo tudo isso, não é um acaso, né? Talvez seja um chamado para você prestar atenção e fazer esse processo de prevenção e a vida ficar mais leve. Mais vida no tempo de vida. É isso aí. É isso aí. Obrigado.